Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula de geografia dessa semana. E como eu havia prometido na semana passada, nós iremos agora para a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos estudando, pessoal, o capítulo 7, Geopolítica. Na aula passada a gente tratou Primeira Guerra Mundial, essa aula é a Segunda Guerra e na próxima aula é a Terceira Guerra Mundial, tá bom? Nós vimos aí então esse período de geopolítica, esse capítulo de geopolítica, que é o capítulo 7. Geopolítica é essa questão de poder, de expansão de domínio político, econômico ou de alguma forma essa expansão de um país sobre outro, né? Esse domínio de um país sobre outro ou sobre o mundo, né? A questão das potências mundiais, tem essas relações de poder e de território entre os diversos países no mundo, tá bom? Mas antes da gente começar esse assunto, Segunda Guerra Mundial, que tá aí, ó, 1939 a 1945, nós vamos para uma animaçãozinha que vai ajudar a gente em alguns aspectos a compreender essas rixas, essas questões geopolíticas no mundo. Uma animação assim bem legal, às vezes pode parecer até um pouco infantil, mas eu tenho uma surpresinha para o final também dessa aula, pessoal. Já que a gente vai começar com essa animação aparentemente até infantil, mas lá no finalzinho tem algo bem legal. Eu gostei particularmente, viu? Um negócio assim bem pesado, tá bom? Então vamos para essa animação.
Viram aí, pessoal, bem curioso, interessante, assim, os vários momentos dessa Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, a Europa, pessoal, deixou a Alemanha quieta, estava preocupada com a crise de 1929, a crise que o mundo estava vivendo entre as duas guerras. E, tipo, a Alemanha lá desrespeitando todos os tratados, todas as imposições que tinham sido colocadas para ela, mas a Inglaterra estava, não, cara, a crise aí tá pegando e tal. E outra, gente, como a Alemanha inicialmente quer acabar com a invasão vermelha, a questão lá da URSS, a União Soviética, então isso era interessante para a Alemanha. A Alemanha capitalista, ou isso era interessante para a Inglaterra. A Inglaterra capitalista, beleza, acaba com a mancha vermelha ou com a onda vermelha lá do socialismo da União Soviética. Eu fico de boa. Não sabia ele que ia se voltar contra o restante da Europa, esse ideal de imperialismo aí da Alemanha nazista e de Hitler, né? Porque depois, em um determinado momento, apenas parece coisa de novela, coisa mesmo assim bem, a Alemanha até faz uma parceria com a Inglaterra, ou eu fico confundindo nomes, com a União Soviética, faz uma parceria com a União Soviética e depois quebra esse tratado, quebra essa parceria, estabelece parceria com a Itália. Isso eu estou falando na Alemanha, né? Faz parceria com a Itália, faz parceria com o Japão. São países que estão insatisfeitos com esse imperialismo no mundo, com esse avanço da industrialização no mundo. Essa questão da Inglaterra e alguns países europeus, como a França também, ali, neocolonialismo na África e tipo a Alemanha de fora, Itália está de fora, Japão está de fora. E aí nós precisamos de riqueza, nós precisamos de recursos. Tudo isso vai criando aquele ambiente propício para a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra não se mexe até que a Alemanha ou a Polônia seja atacada. E a Inglaterra fica de olho e tal, mas não entra na guerra propriamente dita. Somente quando a França realmente é dizimada é que a Inglaterra vai partir para o ataque. Vamos então para o nosso slide. Então, pessoal, eu não vou destacar todos os aspectos da Segunda Guerra Mundial, que é um assunto também da história, né, pessoal? Então, a história, ela vai focar mais em datas, elaborar mais a apresentação dos fatos. A geografia, ela vai pegar uns aspectos mais relacionados a território, a domínio territorial, a domínio político, a influência, né, política, econômica, bélica também, de alguma forma, porque tudo isso está amarrado e está interligado, tá bom? Então, na geografia, a gente não vai abordar da mesma forma que a história, tá bom? Apesar de que eu selecionei alguns fatos aqui que eu acho interessante pontuar, mas é que a história é que vai pegar mais pesado na exposição desse conteúdo, tá bom? As nossas questões do formulário serão 3 dessa vez, e elas estarão aí na sequência desse assunto. Eu peguei aqui uns antecedentes, né, pessoal? Apesar de eu já ter apresentado alguns aí. O rearmamento e expansionismo nazista e a Europa de boa, calada. A Europa, que eu digo, tanto a França quanto o Reino Unido ou a Inglaterra.
tá bom? A Alemanha vai ocupando a Áustria e a Tchecoslováquia, e tudo bem. Faz aliança com a Itália e com o Japão, que estão também insatisfeitos com a reorganização aí do mundo, com os avanços imperialistas ou neocolonialistas, principalmente lá na África, da Inglaterra, a industrialização e tal, né? E nesses espaços, nesses países, Itália e Japão, estão aí regimes autoritários que estão com ideais também expansionistas. Forma-se então o eixo, né, pessoal? O grupo do eixo: Roma, Berlim, Tóquio. Roma, Itália, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão. A Europa, como é que fica? Política de apaziguamento, conciliatória. O perigo maior era a ameaça vermelha. Então, que a Alemanha controle ali a União Soviética, que a Alemanha brigue lá com a Rússia e o grupo de países que formam esse bloco chamado União Soviética. Tá bom? Ocorre em todo esse período, entre a Primeira Guerra, o final da Primeira Guerra e a Segunda Guerra, a Guerra Sino-Japonesa, em 1937, onde o Japão está de olho na China. Vocês viram lá na animaçãozinha, né? O Japão querendo pegar lá a região da Manchúria. Já havia tomado a Manchúria em 1931 e queria mais, tá bom? Em 1939, o pacto entre a Alemanha e os soviéticos de não agressão, olha aí. Eles fazem um pacto inicialmente de não agressão, mas que depois o Hitler tá nem aí, começa a atacar. Então, Hitler e Stalin, né? A invasão da Polônia, em acordo com os soviéticos inicialmente, é como que fosse ali um estabelecimento de fronteiras, porque o Hitler não queria estar fazendo uma guerra com duas frentes, no lado ocidental e no lado oriental. No lado ocidental tá os franceses, a Inglaterra, e no lado oriental tinha lá a União Soviética, a Polônia, o Japão. Então ele faz parceria do lado oriental, Japão, União Soviética, e invade a Polônia, e que depois ele quebra, né, essa parceria com os soviéticos. França e Inglaterra declaram guerra, então, à Alemanha nazista após o ataque ali à invasão da Polônia. Tá bom? A questão 1, pessoal, deixa eu ver aqui, pessoas. Deixa aparecer todos os... Pronto. Quais são os nomes dos grupos e o nome dos respectivos países para cada grupo, né? Que são rivais na Segunda Guerra Mundial. Qual o nome dos dois grupos ou dois blocos que estão rivalizando na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial? A gente não falar com cuidado, a gente troca as bolas, né, pessoal? Então, os dois grupos a potência dos aliados, os grupos aliados, formado pela Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, apesar da União Soviética entrar depois e os Estados Unidos também, né, pessoal? Mas aí está, né? E as potências do eixo, ou grupo do eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão. Tá bom? Essa é a nossa primeira questão. Na geografia, nós abordamos, como eu disse, a parte de questões territoriais, questões de espaço, né? Então, uma teoria que foi desenvolvida por um alemão, um geógrafo alemão, para dar base para essa guerra que o Hitler queria, né, criar a grande Alemanha, criar, né, assim, um imperialismo dele ali na Alemanha ou na Europa, ele vem então com essa teoria, a teoria do espaço vital. Ela é uma ideia que surgiu da revolta pela Alemanha ter perdido territórios depois da Primeira Guerra Mundial. Então, por exemplo, a Alemanha ela tinha conseguido, com a Guerra Franco-Prussiana, Alsácia e Lorena, uma região rica em minerais ali da França, a Alemanha vai lá e toma na Primeira Guerra Mundial. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, ela é obrigada a devolver esses territórios para a França.
Então, a Alemanha está revoltada com isso, desde a Primeira Guerra Mundial. É uma ideia relacionada a todas as outras, de que a raça ariana deveria ter um único território e expandi-lo ao máximo, formando um guia, um império, um povo, conforme dizia Hitler. Foi um dos pontapés para a invasão da Polônia em 1939, fato que eclodiu, né, ali foi o estopim da Segunda Guerra Mundial. Essa teoria ela foi desenvolvida pelo alemão Friedrich Hatzel, né, um geógrafo que se utiliza dos conhecimentos de território, de espaço. Ele está dizendo o quê? Se um país não tem espaço suficiente, território suficiente, que é o espaço vital que ele está desenvolvendo aí nessa teoria, esse país vai ser pobre. Esse país vai ser como o Japão, por exemplo, é só uma ilhazinha e tal. Ele precisa de só um instante. Ele precisa de território, principalmente territórios ricos em minerais, ou terras que sejam férteis para desenvolver a agricultura. Então, não dá para ser um país grande, forte, desenvolvido e tal, com um espaço restrito. Então, o Hitler tem toda a razão de declarar guerra aos territórios que estão à sua volta, porque para ser um país desenvolvido. Sim, e esses países que estão perdendo esse território, aonde fica? Mas é aquela teoria de uma raça, né, a raça ariana, sobre outras. Então as outras são menores, são menos importantes, o que importa é nós, o arianismo, né, nossa raça que precisa se desenvolver e expandir. Uma outra teoria, essa teoria do Hatzel, ela também é chamada de determinismo geográfico, aonde que ele quer dizer que se eu o espaço onde eu vivo determina quem eu sou. O espaço ele é determinante. Se eu vivo numa área fria, eu vou ter uma característica de ser uma pessoa mais calma, mais branda, mais pacífica. E se eu venho a nascer numa região mais quente, próximo da linha do Equador, por exemplo, eu tenho uma tendência de ser uma pessoa mais voltada para ser agitada, ser muito impositiva nas minhas posições. Características voltadas aí para ser mais intenso, mais quente, né? Menos passivo, mais ativo. São questões voltadas para o determinismo. E na questão geográfica em si, por exemplo, se eu construo, se eu tenho pouco terreno para construir uma casa, isso vai limitar o meu desenvolvimento como pessoa, né? Eu só tenho isso. Então, esse espaço está determinando quem eu sou. Vou ser sempre pobre, vou ser sempre limitado. Se perto da minha casa tem um rio muito grande, do outro lado é a cidade, eu não posso fazer nada. Esse espaço vai me limitar eternamente. Não posso transformar esse espaço a meu favor. Uma outra teoria que vem contrapor a essa é o possibilismo geográfico do francês, que está logo ali ao lado da Alemanha, né? A França, Paul Vidal de Lablache, que é a teoria do possibilismo. Se o Hatzel dizia que o espaço geográfico ele determina quem eu sou, a teoria lá do determinismo geográfico, o Lablache diz o contrário, não. O espaço geográfico ele é uma possibilidade para o ser humano. O ser humano pode reorganizar esse espaço, pode transformar esse espaço à sua vontade. Se eu tenho um terreno e esse terreno é muito pequeno, eu vou e faço arranha-céus, eu faço kitnets, eu faço prédios, edifícios, né, pessoal? Então, se eu não posso usar o espaço horizontalmente, eu então construo verticalmente. Que o diga o Japão. O Japão é um país pobre, gente, porque pelo espaço que o Japão representa, parece uma ilha, né, gente? É só uma risquinha ali, um conjunto de ilhas ali agregadas. É um país pobre? Não é um país pobre.
Eles utilizam de forma muito dinâmica, muito criativa, o pouco território que eles têm, né? Então, quebra toda essa teoria aí do Hatzel, agora com essa teoria do Paul Vidal de Lablache. A nossa segunda questão, ela trata disso. Cadê? Qual é a diferença entre o determinismo e o possibilismo geográfico? E aí você dá a sua opinião acerca de qual que você acha mais adequada, mais correta de ser aplicada nos dias de hoje. Tá bom? Seguindo, a Alemanha, então, nos primeiros anos da ofensiva alemã, ele vai atacando, como eu disse a vocês, a França, Holanda, Bélgica, Noruega, todo aquele espaço ali em seu entorno, ali na Europa. Para depois chegar na Inglaterra também, a potência da época, né, gente? Temos aí algumas fotos desse período. Em 1940, Hitler domina a França, né, gente? Os bombardeios aéreos à Inglaterra não conseguem causar essa invasão de fato ainda a esse território da Inglaterra. As forças aéreas, né, Luftwaffe ou RFA, né, uma contra a outra, a força aérea da Alemanha contra a força aérea dos países aliados da Inglaterra, né? Então a Inglaterra se mantém forte, né? Ela se mantém firme ali, ela mesmo com esses bombardeios aéreos, ela não consegue ser invadida como foi a França. E aí um exemplo, né, desses ataques aéreos, essa imagem parece de filme, né, gente? Mas aconteceu, foi real, esse terror ocorreu sim, né? Primeiro-ministro da Inglaterra, aqui o chanceler alemão, o Hitler, atacou e subjugou aí a França, aí vai tirar foto ali para ostentar sobre esse domínio que ele conseguiu. Em 1941, a Operação Barbarossa, que é a invasão da União Soviética. Então ele quebra todo o pacto, toda a aliança que ele tinha com a União Soviética, e agora nós vamos controlar e subjugar a ameaça vermelha, né, do socialismo da União Soviética. A Alemanha, ou Hitler, tem vitórias iniciais, consegue avançar, inclusive lá na animação tem ele, né, eles invadindo, né, avançando sobre a União Soviética, mas eles então descobrem que é muito frio aquela região, é extremamente frio. E aí lá na animação a União Soviética responde, isso se chama inverno, inverno europeu, inverno ali da Rússia. O que para os russos que estão acostumados foi um fator que ajudou eles a vencerem, né? Entre outros, não é o único, um dos fatores é porque eles já estavam acostumados àquele frio tão extremo, e os alemães não estavam, né? Morreram em grande quantidade devido ao frio e devido todo o fator territorial que os russos dominavam, né? E os russos eles adotaram a técnica de terra arrasada. Então, os espaços que a Alemanha estava ganhando, a União Soviética adotou então. O que acontece? Os espaços que a Alemanha ainda não conquistou e que ela estiver ali prestes a conquistar, digamos que o pentezinho aqui representa a Alemanha invadindo, e aqui seja, desse lado, seja aqui a União Soviética. O que acontece, pessoal? Por que eu coloco aqui o celular? A Alemanha está chegando e a União Soviética está aqui. Então, antes da Alemanha chegar, por exemplo, nesse espaço aqui entre os dois inimigos, a União Soviética adotou a técnica de terra arrasada. O que é isso? Ela destruía todas as fontes de recurso, ela queimava todas as plantações que porventura tivesse por ali, ela
arrasava, por isso que é chamada terra arrasada. Você deixava, então, toda aquela terra impossibilitada para o uso do inimigo quando ele chegasse. Destruía as estradas, destruía pontes, então já deixava a terra para estabelecer ali a linha de defesa, para evitar que o inimigo avançasse mais ainda. Se ele encontrasse as pontes tudo estruturadazinhas, se ele encontrasse as plantações à sua disposição, inclusive para matar a fome dos soldados, né, com as culturas que porventura fossem ali desenvolvidas pelos russos. Então queimava tudo, destruía a ponte. Então é chamada essa técnica de terra arrasada. O início da derrota dos alemães foi aí entre 1942 e 1943, com a guerra, a famosa guerra de Stalingrado. Vocês podem estar pesquisando depois. Foi uma guerra muito intensa entre esses dois polos. Uma guerra com muitos milhares e milhares de mortos de ambos os lados, né? Vamos seguindo aqui. Mais fotos, né? Mais fotos que ilustram essa invasão e essa ocupação, esse avanço alemão sobre os territórios russos. Em dezembro de 41, o Japão ataca uma base norte-americana no Havaí. Até então, os Estados Unidos não estavam no conflito. E quando o Japão ataca lá na região do Pacífico, aí eu já, peraí, os Estados Unidos, vamos dizer assim, né, tá de boa, tá quieto, não tá envolvido, mas agora mexeu comigo. Então os Estados Unidos entram na guerra com todos os recursos, com todos os armamentos que a Inglaterra vinha lutando para essa entrada dos Estados Unidos desde 1939. Porque a questão monetária dos Estados Unidos era muito importante para o conflito, para determinar o fim desse conflito. Se os Estados Unidos houvessem entrado antes, provavelmente essa guerra não teria se estendido tanto, né? É tanto que é a ação dos Estados Unidos de mandar soldados, de questão monetária, de enviar armamento, além das duas bombas lá em Hiroshima e Nagasaki, que são determinantes para o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, ocorrem as batalhas no Pacífico, entre Estados Unidos e Japão, batalhas na África, que inclusive o Brasil participa combatendo a invasão da Itália naquela região, né? Mais fotos de bombardeios, a guerra lá no Pacífico, né, entre o Japão e os Estados Unidos, né, ali, ó, pertence aos Estados Unidos, e ocorrendo aqui pelo meio, ok? Vamos seguindo. Uma ilustração mostrando aí o nazismo, né, querendo dominar o mundo, inclusive com a Estátua da Liberdade, mostrando, né, que a ideia era fazer esse controle das liberdades individuais no mundo, né? E a produção de toda a indústria agora se volta para conter esse avanço do nazismo no mundo. A derrota da Itália no norte da África, Estados Unidos e Inglaterra, com participação da Força Expedicionária Brasileira, gente, os soldados brasileiros, apesar de não estarem tão preparados quanto os ingleses, quanto os norte-americanos, mas era necessário, né? Demandava-se cada vez mais o número de soldados para participar da guerra, então a Força Expedicionária Brasileira vai participar, ela vai ser treinada lá no espaço, né, na região aonde vai haver o conflito, e já tem que entrar logo na guerra e tal, né? O Brasil envia 25 mil soldados, foram 456 mortos e 2.722 feridos. Mussolini é preso e fuzilado, o ditador aí italiano, né, gente? Essa guerra entre os aliados e o eixo ali na região do norte da África resulta na perca, né, dos italianos, e o seu ditador é preso, fuzilado, linchado e por guerrilheiros comunistas com a sua esposa, né, com a sua mulher. Ok? As fotos aí. Aí, ó.
São fotos meio fortes, né, gente? Assim, imagens um pouco pesadas. Em 1944, chamado Dia D, o dia do desembarque das tropas aliadas na Normandia, que é o norte da França, gente. Que lá na animaçãozinha passava assim, tipo uma régua vindo da Inglaterra para o lado ali da Alemanha e até chegar nos limites da União Soviética. Quer dizer, o domínio dos aliados sobre os territórios controlados ali pela Alemanha. A corrida a Berlim. O ideal era sempre esse, né, gente? Chegar à capital da Alemanha, onde estava lá o forte, né? Onde se concentrava ali toda a parte pensante da guerra por parte de Hitler, né? Da Alemanha. Então a ideia era chegar em Berlim, controlar Berlim, né? Então havia uma frente oriental do lado da União Soviética e havia uma frente ocidental do lado da Inglaterra, Estados Unidos e França. Estados Unidos e Japão no Pacífico, então continuam lá brigando, né, no Pacífico. Aqui tem, né, então a Grã-Bretanha, do lado aqui da Inglaterra, e aqui do lado nós temos, desse outro lado, a França e a Alemanha. Então que no meio nós temos o Canal da Mancha. Então o dia D consistia exatamente nisso, fazer esse ataque a partir aqui da Grã-Bretanha para esse lado aqui e sair avançando até controlar toda a área onde era ocupada pelos países do eixo, né, comandado aí pela Alemanha. Então, a parte verde, a zona aliada, e essa parte um pouco cinza, não sei se dá para ver aí, meio desbotada, era a zona ocupada pelos países do eixo. Mais fotos nesse ataque, né, gente? Nessa passagem do lado ali da Grã-Bretanha para o outro lado, controlado pelos países do eixo, e aí o Canal da Mancha, né? Os soldados atravessando. E aí o desembarque deles. Em 1945, então, eles conseguem chegar realmente a Berlim e fazer a tomada, né, ali do forte e tal. Só que antes dos aliados tomarem ali o forte e tal, o Hitler prefere se suicidar, ele prefere tirar a própria vida do que ser julgado pelos países aliados, ser preso e tal. Ele prefere o suicídio. Em agosto, gente, as bombas atômicas dos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki resultam na rendição japonesa. É curioso, gente, que há um espaço de tempo entre essa rendição da Alemanha e a rendição dos japoneses. Os japoneses, eles não se rendem imediatamente após a rendição da Alemanha, quando Hitler se suicida e tal. Não, os japoneses continuam na guerra, continuam lutando, continuam somente quando as bombas são lançadas nos seus territórios, no território japonês, nessas duas cidades, é que o Japão se rende. Mais fotografias mostrando esses espaços, né, arrasados pelas bombas. Aí essa, no caso, mostra aquele cogumelo formado pela explosão das bombas atômicas. O espaço como fica depois dessa explosão, né, gente? Fica arrasado, de fato. A consequência para as pessoas que não morreram e só receberam ali as ondas no ar, né? Que assim, a bomba atômica, ela nesse raio aonde ela atua, ela vai desintegrando tudo o que tem átomo, né? Ela desintegra as composições do átomo à sua volta, do ar, das pessoas, de todas as construções físicas. Então, quem estiver um pouco mais longe vai receber apenas ali uma onda, mas que também chega a ser triste, né, gente? Essa consequência para as pessoas. Quem estava mais próximo nem pôde mais
contar a história, né, gente? Porque foram logo desintegrados, morreram, como diz aqui, né, ó, mais de 300 mil mortos. Nós vamos finalizar essa aula, gente, com as consequências da guerra. 45 milhões de mortos, a criação da ONU para assegurar a paz mundial, os Estados Unidos e a União Soviética saem como potências mundiais, saem fortalecidos militarmente, politicamente, né? No caso dos Estados Unidos, porque não sofreu nenhuma baixa em seu território, não teve nenhuma perca de estruturas, de pontes destruídas por bombardeios, nenhuma fábrica foi destruída, coisas que ocorreram nos países que estavam ali na linha de frente. Vamos lá: Alemanha, França, Inglaterra, Polônia, a União Soviética, todos aqueles países que estão ali no centro, no epicentro da guerra, sofreram baixas não apenas de vidas, mas a questão territorial, suas infraestruturas foram prejudicadas. E aí os Estados Unidos vai, né, plano Marshall, ou aqueles planos de ajuda e tal. Então, os Estados Unidos vai sair daí, ó, lucrando, assim como a União Soviética também. Rompe-se a aliança entre as duas grandes potências e aí se inicia a Guerra Fria, que é o assunto da nossa próxima aula. Temos um mapa aqui com os campos de concentração nessas bolinhas cinzas no espaço alemão, e as bolinhas vermelhas eram os campos de extermínio, principalmente na área dominada pela Alemanha, a área da Polônia. Ai, mais fotos pesadas, né? Os judeus que eram sepultados em valas comuns eram só jogados e soterrados, né? E aqui nós temos como que ficou o espaço da Alemanha dividida entre os 4 países. Uma zona foi dominada pelo Reino Unido, outra zona pela França, outra zona era dominada pelos Estados Unidos e a quarta zona dominada pela União Soviética. Sendo que a capital, Berlim, tinha outra divisãozinha também, né? Tá bom? Então, todo o país foi dividido e a capital também foi dividida. Ok? A nossa terceira questão: quais foram as duas potências ou superpotências que emergiram depois da Segunda Guerra Mundial, que surgiram, né? Então, até então a potência mundial, gente, era o Reino Unido. O Reino Unido era a potência mundial da época, mas ela foi arrasada, ela saiu destruída em frangalhos, né, gente? E, como eu disse para vocês, Estados Unidos de boa, não estava na linha de frente. Então, as duas potências que surgem, Estados Unidos e a União Soviética. Ok, pessoal? Estamos, então, nos aproximando do final dessa aula, mas como eu prometi a vocês, pessoal, nós teríamos uma surpresinha para o final que eu gostei. Eu andando, fazendo as minhas pesquisas, né, sobre esse conteúdo e encontrei essa música, que é de uma banda sueca, se eu não me engano, gente. Pronto, pessoal, eu peguei aqui uma colinha, né, para ver o nome da banda. O nome da banda é Sabaton. É uma banda de power metal sueca formada em 1999. E essa banda ela é conhecida por ter letras com relação às guerras históricas. Além disso, eles têm um tanque de guerra que frequentemente é levado para os shows. É o Tank Drum. Drum é bateria, né? Então seria uma bateria, um tanque em forma de bateria, não sei, gente. Então nós vamos finalizar, agradeço vocês até aqui. Tem a legenda, pessoal, apesar de não ser em português, mas tem a legenda, a letra da música na parte inferior do vídeo dessa banda sueca. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima!